Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Igor do canal Investidor de Valor e hoje eu vou trazer o tema no canal aqui, aposentadoria. Bom, hoje o Brasil segue um modelo de repartição simples na aposentadoria. O que significa isso? É um modelo de solidariedade entre as gerações. Algumas pessoas pensam que a gente vai contribuindo com o INSS aí todo mês e o Estado vai guardando esse dinheiro para quando a gente aposentar, ele pegar esse dinheiro e ir pagando para a gente o benefício tão prometido aí, tá? Mas não é isso que acontece. O que acontece hoje é o seguinte: algumas pessoas trabalham e outras recebem. Então, quem trabalha sustenta quem recebe a aposentadoria. Então, em 1980, para vocês terem ideia, a gente tinha 10 trabalhadores trabalhando aí para pagar um aposentado. Então, esse aposentado ele trabalhou a vida toda lá, ou aposentou por idade, etc. E o Estado arrecadava o dinheiro que ele recebia de aposentadoria desses 10 trabalhadores que estavam lá gerando renda ativa para o país. Lembrando que o Estado não produz nada. Quem produz somos nós, beleza? Hoje, em 2025, o que a gente tem? A gente tem 1,9 trabalhador por aposentado. O que significa isso? Diminuiu o número proporcionalmente de pessoas que estão trabalhando e gerando renda ativa para aquela pessoa que está aposentada. E a estimativa é que em 2060 nós não tenhamos nem um trabalhador para um aposentado. A gente vai ter 0,86 trabalhadores aí para um aposentado. E o que isso gera? Aqui, como vocês podem ver, ó, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estima-se que a proporção de 1,97 para cada beneficiário mostrado em 2022 vai diminuir para 0,86 em 2060. E aqui, nesse PDF, são informações da FIPE de junho de 2023, a gente observa o que? No ano de 2000, a gente tinha uma arrecadação de 55 bi e já tinha uma despesa maior do que a arrecadação, de 65 bi, gerando aí um prejuízo ou um déficit de 10 bi. Com os anos passando, vocês podem ver aí que esse déficit ele sempre existiu. Nunca na história dessa previdência social aí a gente teve um saldo positivo em relação à arrecadação e despesa. Então a gente sempre teve esse problema. Só que nesse ano aqui, como eu disse para vocês, a gente tinha mais gente trabalhando e menos gente recebendo aposentadoria. O que acontece é que com o passar do tempo, esse déficit vai sempre ser maior, porque tem menos gente trabalhando para pagar quem já está aposentado. Chegando em 2022 aí a menos 261 bilhões de reais, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês, ó, esses dados aqui, ó, são do Boletim Estatístico da Previdência Social, tá? É dados oficiais aí. Podem ver aqui, ó, .gov, é o próprio governo que produziu esse documento. Na página 5 dele aqui, a gente vê um resumo aqui, ó, arrecadação líquida. Arrecadou-se com impostos 653 bilhões de reais. Só que o total de benefício pago foi de 953 bilhões, gerando um déficit de 300. Ou seja, em 2022, a gente tinha um déficit de 261 bi. Já em 2025, 3 anos depois, aumenta-se esse déficit, tá bom? Não vemos melhora, apenas piora nesse saldo aí, beleza? E o que é tão preocupante, né? Que eu quero alertar vocês aqui. Que esse sistema social, ele é praticamente uma pirâmide. Uma pirâmide em que mais pessoas na base têm que sustentar as pessoas do topo da pirâmide. E o que o governo faz com as reformas das previdências? Fazendo uma analogia, ele tem uma goteira e ele tem que estancar essa goteira. Só que em vez dele ir lá e consertar essa goteira para parar de pingar, ele coloca um balde embaixo dessa goteira. E aí a goteira vai enchendo o balde até que o balde transborda, que é o quê? Os déficits, né? O rombo da previdência, o que a gente escuta nas notícias. Aí o que eles fazem? Em vez de ir lá e consertar a goteira, eles aumentam o balde. E aí faz a reforma da Previdência, aumenta o balde. E aí vai aumentando o balde e vai mais tempo a goteira lá enchendo esse balde, tá? Hoje a gente se encontra num ponto em que esse balde já foi trocado 3 vezes, beleza? E quando você para pensar nisso, será que hoje, quem está começando a trabalhar hoje, ele vai realmente ter esse benefício lá na frente, né?
Essa é a pergunta que fica e essa é a importância dessa informação para vocês que eu estou passando hoje. O que é feito na reforma da Previdência hoje é aumentar o limite de idade e aumentar a arrecadação. É basicamente isso que eles fazem. E isso é aumentar o balde. Então, basicamente, o resumo dessa história é: o Estado, ele não resolve o problema estrutural que é a nossa Previdência Social. Ele só fica remediando e empurrando com a barriga esse sistema, esse modelo. E por que ele não mexe? Porque é um vespeiro. Quem resolver mexer nisso vai ter muito prejuízo político. Então, para mexer nisso, o cara vai ter que ter muita vontade política e apoio popular para fazer isso, tá? E é uma coisa muito complexa. Mas pensando em você que está aí, né, sem pensar nas mazelas do Brasil que são infinitas, o que você pode fazer para não depender desse INSS? Criar uma carteira de investimento de longo prazo, pensando em aposentadoria. Se você é uma pessoa conservadora, você pode correr para a previdência privada, por exemplo, uma previdência privada focada em renda fixa, ou você pode correr para o Tesouro Direto, ou se você for uma pessoa um pouco mais arrojada, que está disposta a um risco maior, constitui uma carteira mais diversificada, que coloca ali ações brasileiras, ações estrangeiras, estoques, REITs, né, FIIs brasileiros, renda fixa, enfim, é uma infinidade de possibilidades. Agora, a questão é, você precisa se planejar para esse futuro. Beleza, dito isso, aqui eu trouxe uma tabela de salário que você pretende receber lá na frente de aposentadoria e a contribuição necessária para você receber esse salário, tá? Eu vou tomar como base aqui o teto do INSS, tá bom? Eu vou nivelar por cima, eu vou levar como base o teto do INSS, que hoje é de R$ 8.157,41. Esse cara, para querer receber esse valor lá na frente, ele vai ter que contribuir hoje R$ 951,64 mensal, tá? Convenhamos que é um valor altíssimo de contribuição, tá? E esse valor que vai receber nem é lá essas coisas próximo aí do que você vai precisar contribuir. Então, para deixar claro o quão absurdo eu trouxe aqui uma calculadora de juros compostos. Eu vou colocar aqui que o cara é como se o cara estivesse começando a trabalhar hoje, beleza? Então eu tenho R$ 0 investidos aí. Os meus aportes mensais vai ser justamente os 951 que eu vou contribuir mensalmente, 951,64, tá? Não vou ter taxa de crescimento anual. O período vai ser anual. A taxa de juros que eu vou colocar vai ser de 10%. Por que eu escolhi 10%? É uma taxa média, né, da Selic brasileira. Hoje a gente está em 14,75 e a gente já esteve também bem baixa. Então eu vou colocar uma média de 10%, que também é uma taxa super alcançável em termos de investimento, só para a gente ter como base. E a duração do investimento, eu vou colocar 35 anos, que é o que uma pessoa hoje, que está começando a trabalhar hoje, nos moldes hoje da Previdência, vai levar para chegar na tão sonhada aposentadoria, beleza? Então, se eu calcular isso aqui, eu vou chegar em R$ 3.260.185,02, beleza? E isso aqui é uma grana que vai estar no seu banco e não no Estado, tá? Supondo que você tenha feito esses aportes aqui durante 35 anos, mês a mês, beleza? Você vai ter investido aí 400 mil no total e vai ter de juros 2.860.000. Tá, mas o que eu quero, qual a conclusão que eu quero chegar? Depois de 35 anos trabalhados lá, indo todo dia lá, bater o ponto na empresa, etc., pagando aí os seus 951 mensal, você quer aposentar, você quer viver sua aposentadoria, ficar de boa, fazer o que você quiser fazer de sua vida, beleza. Eu vou parar de aportar e eu quero viver dessa renda aqui. Então é essa simulação. No INSS, você receberia o teto do INSS, né? Contribuiu 35 anos, vai receber 8.157. E quanto eu receberia se fosse esse dinheiro fosse meu de fato? Então eu vou colocar aqui um mês, tá? A taxa de 10% ao ano, ela reflete 0,8% ao mês. Então o valor inicial vai ser esses 3.260.000. 3.260.000
Não vou corrigir a inflação, não vou colocar nenhuma taxa de crescimento, então virou mensal, uma taxa de 0,8, que dá 10% ao ano, um mês só, para a gente ver quanto isso rende. Isso vai gerar R$ 26 mil por mês. Ou seja, enquanto o INSS vai te pagar 8.157, se você fizer por conta própria um investimento super alcançável de 10%, você atinge os 26 mil ao mês, né? E fazendo um cálculo básico aqui, 26 mil menos 8 mil, você está deixando de ganhar 18 mil por mês. E convenhamos, uma pessoa hoje que ganha 26 mil reais, ela tem um padrão de vida completamente diferente de uma pessoa que ganha 8 mil reais. Isso aqui foi uma simulação só para tentar te convencer de que você é uma pessoa muito mais capaz de administrar seu próprio dinheiro do que o Estado. Então a gente confia muito no Estado de administrar a nossa vida, enquanto nós somos muito mais capazes e é muito mais certo que você vai chegar aonde você quer chegar, nos seus objetivos, se você administrar esse dinheiro, beleza? Era isso que eu tinha para trazer hoje no conteúdo. Então, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, comenta qualquer dúvida que eu vou responder todo mundo. Valeu, falou!